queridos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de reflexões. Possivelmente nós usaremos 5 encontros para falar acerca da Epístola de Tiago. A Bíblia, quando vai falar desta epístola, para quem que Tiago escreve? O versículo 1 fala que Tiago ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve às 12 tribos que andam dispersas, ou seja, ele está escrevendo para os judeus. Eram judeus que conheciam a palavra, conheciam a lei, conheciam os ensinamentos de Moisés, mas agora eles estavam sendo inseridos no que era chamado de Cristo, Evangelho de Cristo. Eles conheciam a lei, mas eles precisavam conhecer a Cristo. A lei é totalmente ligada ao judaísmo. Cristo está acima da lei. Então, quando Tiago está escrevendo, ele está escrevendo para cristãos que estavam se convertendo, judeus que estavam se tornando cristãos. E o que Tiago está dizendo para eles? Ele vai trazer vários conselhos práticos. Primeiro, ele vai falar como nós devemos passar as provações. Eu quero que vocês prestem atenção nos textos. Olha o que ele vai dizer, como nós devemos passar pelas tentações. Ele vai dizer que todos nós somos tentados. Todos nós passamos por processos de tentações. O que é uma tentação? Tentação é uma fraqueza. Tentação é aquilo que quer nos afastar de Deus, do centro da vontade de Deus, do plano de Deus. Todos passam por tentações? Sim. Desde o mais novo ao mais velho. Desde aquele que é novo convertido, aquele que já é convertido há muito tempo. Como Tiago responde para esses cristãos que estavam se convertendo? Vocês serão tentados. Vou dar um conselho para vocês. Para vocês suportarem as tentações, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. O que ele está dizendo? Que para nós enfrentarmos as tentações, primeiro, nós temos que nos alegrar no Senhor. Porque se nós estamos sendo tentados, sendo provados, é porque de fato nós estamos na presença de Deus. A tentação não significa que nós estamos fora do plano de Deus, mas é o contrário. Jesus foi tentado. Aqui dentro vocês passam por tentações. Quando vocês saírem daqui para retomarem a vida de vocês, vocês serão tentados. O que Tiago está dizendo? Quando vocês passam por tentações, se alegrem. Tenha a vossa fé e a paciência em Deus. Por que é necessário ter paciência ao passar pela tentação? O teste da paciência é a garantia que nós temos de que toda tentação ela é passageira. Você sente a tentação, você sente aquele desejo de sair do propósito, mas esse desejo, ele passa. É o que Tiago está dizendo. Aquela vontade, aquele desejo, aquela inclinação para o mal, todos nós temos isso. Tiago está dizendo, tenha fé, tenha paciência. Essa tentação, ela vai passar. Então, nós precisamos ter em mente, aqui dentro, e principalmente quando vocês forem retomar a vida de vocês lá fora, que a paciência terá que ser um fator decisivo na vida de vocês. Paciência do quê? De tudo. Muitos de vocês, quando chegam aqui sem crédito com a família, por exemplo. Para readquirir um crédito, precisa do quê? Precisa de paciência. Muitos chegam aqui debaixo de desconfiança. Será que agora vai? Porque essa já é a 10ª vez. Já é a 5ª vez. Já é a 2ª vez. E nós temos que ter a paciência de aguardar o quê? O readquirir da fé, da confiança das pessoas, a credibilidade das pessoas. Então o Tiago está dizendo assim, primeira coisa, fé, paciência. Tem que existir isso para suportar a tentação. Depois ele vai falar sobre a inconstância. Olha que interessante que ele fala. Tudo aquilo que você for pedir para Deus, versículo 6, peça com fé e sem duvidar.
Porque aquele que duvida, aqui ele vai fazer uma comparação. Aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para a outra. Depois ele vai falar no versículo 8, um homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Uma das características que a gente mais encontra em pessoas que estão lutando para sair de uma dependência é a inconstância. O que é ser inconstante? É aquela pessoa que hoje quer algo muito, mas daqui a pouco ele já não quer mais. Daqui a pouco ele já desanima. Se você se considera uma pessoa inconstante, isso aqui não é um julgamento. Estou tentando mostrar para vocês como deixar de ser inconstante. Para uma pessoa deixar de ser inconstante, primeira coisa, ela tem que saber aquilo que ela quer. O que de fato você quer? Por mais que nem sempre a gente consiga fazer da forma que nós gostaríamos de fazer, Paulo fala isso, né? O mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E não é, isso não significa que ele era inconstante. Significa que ele lutava contra ele mesmo. A inconstância é aquela pessoa que se entrega no momento que ela está oscilando. É normal você acordar, é normal você acordar um dia e falar, eu quero ir embora, eu quero desistir, eu quero retomar minha vida. É normal isso. Isso já deve ter acontecido com vocês várias vezes. O que é inconstância? Inconstância é esse pensamento vir e você pegar as suas coisas e ir embora. Isso é inconstância. Ter a tentação, ter o desejo, sentir a inclinação de desistir, isso é normal. Você vai chegar às vezes para ir trabalhar e não vai ter a mesma alegria, a mesma garra, a mesma disposição dos outros dias. O que é ser inconstante? Não é você ter esse desejo. O inconstante é você falar, hoje eu não vou, eu vou ficar em casa e cruzar os braços. Isso é ser inconstante. Tiago está dizendo o quê? Que a pessoa inconstante, aquela que duvida, aquela que se relaciona com Deus de forma inconstante, hoje quer Deus, mas amanhã já está abraçado o diabo. O que ele está dizendo? Que essa pessoa é que nem a onda. Vai, volta. Para onde o vento empurra, ela vai. Então percebe que eu tenho visto pessoas que entram aqui e elas saem lá de São Paulo, né, ou de onde elas vêm, cheio de fé, não, agora vai. Mas chega aqui, na primeira dificuldade, no primeiro não que houve, no primeiro, sei lá, um desentendimento que ocorre, já quer desistir. E a maioria desiste. Por quê? Sempre teve a inconstância como sua característica. Tiago está aconselhando que nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser o quê? Constantes. Não é que você não pode ser flexível na vida, mudar de opinião para algumas coisas, mas tem que ser constante. Eu sei o que eu quero. Quero uma nova vida. Já sofri demais, já fiz minha mulher sofrer, já fiz os meus filhos, já fiz a minha mãe sofrer. Eu preciso mudar agora. E ser constante para lutar por aquilo que você quer. É isso que ele está aconselhando. Depois ele vai falar acerca da fragilidade da vida. Ele vai dizer o quê? Não mais gloria-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, a erva seca, a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murcha também o rico em seus caminhos. Isso daqui, se você ler depois Provérbios, eu quero que você leia primeiro Tiago, mas depois você pode ler Provérbios, né? O que Provérbios vai ensinar? Eclesiastes também vai ensinar. As coisas da vida são passageiras. São passageiras. Então, meu irmão está internado, né? Vocês sabem, vocês estão acompanhando, né? Orem por ele. Então ele está internado. Daí chegou de segunda para terça, quando ele foi fazer a internação, entrou lá para ser internado. Relógio dele, relógio bonito, tirou, ficou comigo. O celular de lado, a roupa que ele chegou de lado. Por quê? Porque são coisas que não tem como você usar quando você está em cima de uma cama. São coisas passageiras. O carro dele, foi no carro dele que eles foram, minha mãe veio com ele. O carro ficou lá no estacionamento. Eu vim dirigindo o carro dele. O carro ficou. Por quê?
Porque essas coisas, elas passam. A pessoa, quando ela parte dessa vida, quando a pessoa morre, tudo que ela construiu em vida, fica tudo aqui. Para as pessoas brigarem. O que Tiago está dizendo? Exatamente isso. Que da mesma forma que é uma erva, você pega um alface, você tira ali da horta, coloca aqui em cima da mesa. Ele tá bonito, mas daqui a pouco ele começa a ficar murcho. E depois de algumas horas, já não tem o mesmo aspecto. Assim é o homem. Assim é a vida. Tudo aquilo que você pode enxergar é passageiro. O que é permanente é o que é invisível. Aquilo que os olhos não podem contemplar. Que são as coisas que nós devemos cultivar na vida. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma vida frenética em busca de ter, de construir as coisas, mas são coisas que na hora que morre, tudo fica. Tá certo? Ele vai falar mais o quê? Ninguém diga, versículo 13, que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. O que Tiago está dizendo? Eu vou explicar aqui mais simples. O que ele está dizendo para nós? Que as tentações, que as coisas que nos atraem, você pode, vou dar um exemplo, você pode ser tentado. Você pode cobiçar algo. Tenta imaginar, passa uma mulher aqui, né? Eu acho que esse exemplo fica mais simples. Passa uma mulher, eu olho. Se eu olhar, eu estou pecando? Não. Eu olhei. Poderia passar um cachorro, poderia passar um homem, poderia passar um velho. Se eu olhar, não estou pecando. Agora, se eu olho e eu deixo aquilo entrar no meu coração, eu me sinto atraído por aquilo, o que Tiago está dizendo? Que isso daí vai dar luz. O que é uma criança que nasce? Criança não é... O que precisa para ela nascer? Ela precisa ser gerada. E ela fica ali quantos meses? 9 meses até ela nascer. Assim funciona o pecado. Ele entra, e se você não expelir esse pecado, ele vai ficar lá dentro. E esse pecado ele vai gerar, versículo 15, ele vai gerar o quê? A morte. Que morte? Morte física, morte eterna, a morte espiritual, a morte do relacionamento com Deus. Então o que Tiago está dizendo? Que o processo da morte ele começa aqui, ó, quando você olha e cobiça. Quando você olha e se sente atraído. Então, de repente, eu vejo aqui uma droga, uma bebida. Eu posso olhar e ter o desejo. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ignorar isso, tenho que passar, tenho que ir embora. Se eu pego aquilo e começo a olhar, e começo a cheirar, e começo, meu Deus, olha que vontade. Aquilo começa a fazer o que dentro de mim? Gerar. E uma vez que gera, entra o pecado. E o pecado vai gerar o quê? A morte. Então é um processo. O que Tiago está dizendo pra gente? Corta. Porque se isso entrar no teu coração, isso vai te levar ao pecado, que vai te levar à morte. E uma coisa eu quero deixar clara para vocês. O nosso adversário, ele não tem pressa nenhuma para nos tirar da presença de Deus ou para nos destruir. Ele não tem pressa. Ele não precisa de hoje para amanhã fazer, ele não precisa disso. Ele tem todo o tempo que ele quiser. Nós que somos apressados, mas ele não tem pressa. Imagina só uma árvore bem grande, bem grande. Para ele derrubar essa árvore bem grande, ele não precisa pegar um machado e dar 200 machadadas. Ele dá uma por dia. E você, não, tô bem. Ele vai, volta, pá, toma a segunda. Daqui a pouco, terceira. Daqui a pouco começa a fazer assim a árvore, ó. Chega uma hora que ele só faz assim, ó. Pá! E aquela árvore gigantesca que acontece com ela, ela tomba. Porque ele não tem pressa. Não tem pressa. Poxa, o cara usava crack, o cara usava na veia. Ele vai tomar um gole de cerveja. Ele não vai cair.
um gole de cerveja. Mas o diabo não tem pressa. Daí no outro dia ele vai lá e dá outra. Toma logo 2 goles. Toma uma lata. Toma uma caixa. Pô, pra quem fumava crack, tomar uma lata, uma caixa de cerveja, qual que é o problema? Problema nenhum. Só que a intenção do diabo é derrubar a pessoa. Então ele vai agindo aos pouquinhos. Sem pressa. Quando a gente vai ver, a árvore já está tombada. Daí ele vai terminar dizendo o seguinte: portanto, como que a gente consegue viver a palavra de Deus? Ele vai dar o conselho. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para se irar. Ele está dizendo o quê? A gente deve ouvir mais do que falar. Falamos demais. Semana que vem eu vou falar do capítulo 2, ele fala mais sobre a língua, né? Aqui ele está dizendo o quê? Que a gente tem que segurar nossas palavras. Não se irá. Quando você consegue segurar a tua ira, sim, na hora revidar, falar, brigar, discutir, você economiza um monte de problema. Tem um livro meu, vocês devem ter aqui, Pensamentos e Reflexões. Tem uma frase minha que fala isso. Se você segura as suas palavras, você evita um monte de problemas. Não vou discutir com você agora. Você vai dar uma volta na casa, esfria a cabeça e volta. Quando você vai conversar com a pessoa, a tua ira já abaixou. É simples? Não. Mas é assim que tem que fazer. Tiago falou, fale menos, ouça mais. A gente fala demais. Depois ele vai dizer, sede cumpridores da palavra, 22. Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticante da palavra. Então você está ouvindo pregação aqui todo dia. Você me ouve pregando aqui, você ouve a missionária pregando, você ouve os obreiros pregando aqui, você ouve um DVD meu aqui trazendo tudo de uma mensagem. É bonito, né? Você ouve a palavra. Não adianta só ouvir. Tem que praticar. Não adianta você fechar a Bíblia e simplesmente apagar tudo que você ouviu. Tem que praticar a palavra. Praticar quando? Agora. Praticar aqui dentro. Praticar lá fora quando vocês saírem. Praticante da palavra. As pessoas elas gostam de ouvir a palavra, mas são poucos que praticam. O que é praticar a palavra? Ele encerra dizendo, praticar a palavra, sabe o que é? É refrear a língua. Praticar a palavra é você ajudar os órfãos, as viúvas, nos momentos difíceis. E principalmente, 27, não se contaminar com o mundo. Isso é praticar a palavra. Se nós não praticamos a palavra, Tiago sabe o que ele está dizendo? Nós estamos enganando a nós mesmos. Aqui na casa de recuperação, né, missionária? É tão fácil enganar a gente, né? Porque a gente não está aqui. E não se preocupem, que aqui não tem nenhuma câmera. É fácil me enganar. É fácil enganar a mãe. É fácil enganar o pai. É fácil enganar a esposa. Só que na verdade nós estamos enganando a nós mesmos. Eu posso enganar quem eu quiser. Vocês podem enganar, você pode enganar a missionária. Às vezes a pessoa tem uma imagem aqui dentro. E a gente sai aqui, entra no carro. Quando passa da cerca, a pessoa já tira aquela capa de... né? E já mostra quem ela é. É fácil enganar. Fazer aparência de bonzinho. O político faz muito isso, né? Aquela imagem. Engana a si mesmo. Porque Deus ele conhece todas as coisas. Amém? Então esse é o capítulo 1 de Tiago. E que Deus continue falando em cada coração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos